Vamos, Lu? Sim. Vamos começar? Então, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sidneia Paponi, sou advogada e presidente dessa comissão. Nossos convidados têm ativa e ampla participação no campo da saúde coletiva. Gostaria de avisar a vocês, a Luciana já é a nossa querida, já é membro da nossa comissão. Mas os senhores, assim, nós estamos muito honrados com a presença de vocês e quero agradecer por aceitarem o convite. Vou começar apresentando a doutora Luciana Narciso, cirurgiã dentista, doutora em bioética e saúde coletiva. Em pós-doutorado no programa de bioética, ética aplicada e saúde coletiva, UFRJ, Fiocruz, UERJ e UF. Professora do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ. É membro do GT de Bioética da Abrasco, secretária da Sociedade Brasileira de Bioética Regional Rio de Janeiro. E ela é membro da nossa comissão, como eu já falei. Dr. Mário Tadeu Leme de Barros Filho é advogado, mestre e doutor em Direito, professor do eixo de Humanidades do curso de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Dr. Reinaldo Guimarães é médico, é mestre, é doutor honoris causa pela Universidade da Bahia, vice-presidente da Abrasco e professor do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde de 2007 a 2010. Foi vice-presidente da Fiocruz de 2004 a 2005, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UERJ de 1988 a 1991 e depois de 1998 a 2001. E é diretor da FINEP, e foi diretor da FINEP de 2005 a 2008. Bem, nosso tema hoje é a alocação de recursos escassos na pandemia. Vamos começar o debate, eu vou passar a palavra para a doutora Luciana Narciso. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com esses dois nomes grandes, né, referências no campo, tanto da bioética quanto da saúde coletiva. É um prazer para mim poder estar aqui moderando esse debate. E, assim, eu preciso ressaltar de início, né, até por ser membro de instituições que a doutora Sidneia citou, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Sociedade Brasileira de Bioética, que hoje foi um dia extremamente importante, no qual essas instituições, juntamente com outras, estiveram num grande movimento chamado Marcha pela Vida, né? Elas compõem a Frente pela Vida, né, que é conduzida pela Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Conselho Nacional de Saúde, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Sociedade Brasileira de Bioética, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Rede Unida, né? E, enfim, imprimindo esforços, né, no sentido de a gente se mobilizar exatamente em cima de tudo que vamos debater aqui hoje, enfim, tentando superar essa crise que a gente vive, que abrange as questões sanitária, econômica, social e política, e exigindo de toda a sociedade, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, baseada na democracia e na busca de soluções conjuntas para o bem comum de toda a população. E aí eu quero destacar 6 pilares, né, que foram elencados pela Frente pela Vida. O direito à vida é o bem mais relevante e inalienável da pessoa humana, sem distinção de qualquer natureza. As medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 devem ser estabelecidas com base científica e rigorosamente seguidas a partir de planejamento articulado entre os governos federal, estadual e municipal. O Sistema Único de Saúde é instrumento essencial para preservar vidas
garantindo com equidade acesso universal e integral à saúde. A solidariedade, em especial para com os grupos mais vulneráveis da população, é um princípio primordial para uma sociedade mais justa, sustentável e fraterna. É imprescindível para a vida no planeta a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, garantindo a todos uma vida ecologicamente equilibrada e sustentável. A democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para assegurar os direitos individuais e sociais, bem como para proporcionar condições dignas de vida para todas as brasileiras e todos os brasileiros. Bom, e diante de tudo que foi exposto, eu gostaria de pedir para que o professor Dr. Reinaldo Guimarães nos falasse, né, da importância desse nosso grande sistema no enfrentamento da pandemia neste momento. Bom, nosso sistema de saúde. Obrigado, Luciana. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você pela gentileza de me convidar para esse debate. Eu gostaria de começar, eu não estou falando para um grupo de pessoas ligadas à saúde, né? É um evento de um componente da organização, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de começar falando um pouco do que é das características dessa pandemia, né? Esse vírus, que é um vírus novo, havia um parecido com ele, que é o SARS-CoV-1, causou uma epidemia já há alguns anos atrás, que passou do dromedário para os humanos, né? Esse vírus atual, ele é um vírus que tem algumas características muito, eu diria, quase que singulares, não é? No terreno dos vírus de um modo geral. Primeiro, ele é um vírus que tem uma altíssima transmissibilidade, não é? Cada doente, ou cada infectado, melhor dizendo, ele pode transmitir para 3 pessoas. E isso, ao longo do tempo, se não houver nenhuma mitigação, isso é uma curva exponencial de 3º grau. Isso vai crescendo de uma maneira absurda. Segundo, ele é um vírus cuja fisiopatologia, isso é, a maneira com a qual ele se desenvolve dentro do corpo da gente, ela é muito estranha, muito pouco conhecida, não é? É um vírus que ele tem uma incidência no aparelho respiratório, uma infecção respiratória, uma síndrome respiratória, mas o que está se descobrindo é que ele é uma doença sistêmica, ele dá repercussões para o cérebro, para o sistema nervoso, para os rins e assim por diante, né? E, finalmente, ele é um vírus em que mais ou menos 5% dos casos ele provoca doença grave, que exige não só internação, mas que exige também internação em unidades de tratamento intensivo. Além disso, nós não temos ferramentas, nem vacinas, nem medicamentos até agora capazes de enfrentá-lo adequadamente. Existem muitas vacinas em desenvolvimento, existe ao menos um medicamento que não acaba com o vírus, mas parece que diminui o tempo de internação, mas é muito pouco para enfrentar a complexidade que ele apresenta para as pessoas. Bom, e a única medida, portanto, que é efetiva na mitigação da epidemia é o isolamento. Como você não tem medicamento nem vacina, é esse isolamento que é a única coisa efetiva para você diminuir, digamos assim, a transmissão do vírus. Bom, esse isolamento, e aí já se coloca um problema de ordem, digamos, social e, no limite, também bioética, é que o isolamento ele não é isento de efeitos colaterais que podem ser complexos, não é? Tanto do ponto de vista individual, na esfera psíquica
pessoas, principalmente nos dois polos da vida, não é? Em crianças e em idosos, como ele também tem efeitos colaterais graves no plano social, não é? No plano econômico, eu quero dizer, não é? Porque as pessoas isoladas não podem trabalhar, enfim, a gente já sabe disso muito bem. Então, esse conjunto de características, ele também implica numa outra característica dessa epidemia que é diferente das outras, é que ele tem dois alvos. O alvo do enfrentamento não é só o paciente, é também o sistema de saúde, pela possibilidade de colapso quando as curvas de infectados e de doentes estão aumentando muito. E isso, digamos, é central hoje no enfrentamento da pandemia. E também, como eu vou falar mais adiante, coloca alguns problemas, né, de ordem ética que são extremamente importantes. No Brasil, qual é a situação que a gente tem no Brasil? É uma pandemia, tem em todo lugar, ou em quase todo lugar do mundo. Mas no Brasil a gente também tem alguns traços que são muito particulares. Não é? O primeiro deles é que a nossa pandemia no Brasil, ela se encaixou num ambiente prévio de crise econômica, não é? E foi somando a ela, durante já o enfrentamento, num ambiente de crise política extremamente grave, que é a que estamos vendo hoje em dia, não é? E essa crise política, ela tem como principal característica, do meu ponto de vista, digamos, a completa anulação da coordenação da doença em nível federal. Não é? O Ministério da Saúde, estamos vendo o que está acontecendo, não é? O próprio presidente da República, ele não ajuda a combater, ele não exerce um papel de liderança positiva no sentido de fazer com que as pessoas, digamos, exerçam aquilo que é efetivo, que é o isolamento. Pelo contrário, ele lança propostas contraditórias, de negação em vários aspectos, recomenda medicamentos que não têm eficácia comprovada e assim por diante. Bom, eu acho que existem algumas questões específicas no Brasil na esfera econômica, e que isso também tem tido um impacto muito importante. Não é? Eu peguei, recentemente saiu aqui um inventário, né, dos recursos que estão sendo mobilizados pelo governo brasileiro, dos ministérios, não apenas o Ministério da Saúde, para combater essa pandemia, e a gente chega a um número bastante significativo de cerca de 345 bilhões de reais, não é? Isso de uma série de coisas, não é? Do auxílio emergencial, esse de R$600, de uma porção de outras coisas, não é? Despesas de outros ministérios e assim por diante. Bom, só que desses 350 bilhões de reais, não é? Até agora, só foram efetivamente pagos, não é? Cerca de 25%, são 85 bilhões de reais. Isso é um problema, evidentemente. Quer dizer, há uma certa, digamos, dificuldade, não é? Também no nível federal, que é o dono do cofre, evidentemente, de liberar aquilo que está previsto para ser liberado. Não é? Esse próprio auxílio emergencial de R$600, a gente tem visto as filas na porta da Caixa Econômica, não é? Os abusos, essas coisas todas que são extremamente importantes. E o próprio Ministério da Saúde, os recursos orçamentários, não é? Previstos no orçamento para o combate à Covid foram de 34,4 bilhões de reais. Né? E, na verdade, também só cerca de 25%, até agora, que já estamos no mês 6, quase no meio do ano, apenas 25% desses recursos foram efetivamente
pagos, não é? Liberados. Então, esse é um problema que tem um impacto muito grande no desastre que o Brasil está vivendo com essa epidemia, e que coloca o Brasil meio como um pária, não é, no plano internacional. Fiz umas anotações aqui, porque senão eu me expando muito e não paro de falar. Bom, além do Brasil, eu acho que é de uma sessão, eu acho que esse evento é de uma sessão da OAB do Rio de Janeiro, não é? Eu me lembro de Luciana me falar, né? E o Rio tem também uma situação especial dentro desse panorama do Brasil, não é? Que é fundamentalmente uma desorganização do sistema de saúde do Rio de Janeiro, que é realmente lamentável. Quer dizer, essa desorganização, ela depende de três coisas, na minha opinião. Primeiro, do desfinanciamento geral do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, né, que já vinha desde 2015, que se agravou durante o governo Temer, né, e que já nesse primeiro ano do governo Bolsonaro se agravou ainda mais com, isso ainda foi no Temer, né, com a emenda constitucional 95, que estabelece tetos de gastos governamentais, né. Em segundo lugar, quer dizer, com a própria crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro ele sofre daquilo que alguns economistas chamam de doença holandesa, que é o seguinte: toda a economia do Estado do Rio de Janeiro, praticamente toda, ela está vinculada à indústria do petróleo. Como a gente tem também uma crise global de petróleo, onde os preços foram derrubados, não é? O Estado do Rio de Janeiro praticamente faliu, e isso ajuda a desorganizar o sistema. E, em terceiro lugar, a situação no Rio de Janeiro é complicada porque existe um certo apodrecimento da vida política do Rio de Janeiro, e isso pode ser comprovado quando a gente vê que os últimos 5 ou 6 governadores do Estado ou estão presos, ou estão respondendo a processos, enfim, e o atual, inclusive, não quero lançar nenhuma acusação, mas tem lá um problema com a compra de equipamentos e tal. Então, isso também coloca para o Rio de Janeiro uma situação especial. Bom, eu acho que essa epidemia agora entra um pouco na questão mais, digamos, bioética, não é? Essa epidemia tem tido uma muito curiosa, digamos, expressão. Ela está provocando uma coisa muito curiosa. Uma espécie de uma descoberta da desigualdade no Brasil, não é? A epidemia ela está funcionando como um amplificador, não é? De coisas que sempre existiram, que já existiam, não é? Mas por razões às vezes um pouco misteriosas, isso está sendo descoberto. Uma delas é a desigualdade, tá certo? A desigualdade, não é? Quando se trata da pandemia, do combate a essa pandemia, está se tornando muito mais visível pela televisão, visível pela grande imprensa, coisas que não eram já existiam, mas não eram tão reconhecidas, não é? A gente pode ver, inclusive, no plano mais econômico, alguns economistas de tradição, de viés ultraliberal, que viraram radicalmente keynesianos ou neo-keynesianos, propugnando uma maior participação do Estado, etc. Isso é uma coisa bastante curiosa. Segundo, quer dizer, a epidemia ela está fazendo com que as possibilidades do cumprimento do isolamento social em função da desigualdade sejam extremamente desiguais, serão extremamente diferenciadas em relação, não é, à inserção social de cada família, de cada pessoa, etc. Você tem lugares no Brasil onde é impossível você fazer isolamento social, não é?
O terceiro, isso também ajudou, né, digamos, a fazer emergir o sentido de desigualdade, né? Desigualdade na moradia, desigualdade nas condições gerais de vida. E terceiro, mais recentemente, não é? A epidemia ela também realçou algo que é estrutural na vida brasileira, né, que é o racismo. Não é? O racismo sempre existiu, é uma herança escravagista, todos sabemos disso, não é? Mas o racismo no Brasil sempre foi, de uma certa maneira, mitigado. Ele foi sempre um pouco, enfim, digamos, escondido. Ele nunca foi uma coisa evidente. Né? Os negros morrem mais, mas não é como nos Estados Unidos, por exemplo. E, além disso, muito recentemente, com a morte, o assassinato desse cidadão norte-americano pela polícia, isso virou uma febre. Eu vejo com muito bons olhos isso. E tudo isso que eu estou dizendo, eu não quero fazer disso uma visão crítica, não, ao contrário. É importante que isso seja, digamos, mais visível, não é? Quer dizer, e a questão do racismo chegou a certas coisas que inimagináveis para mim, que já não tenho uma vida tão curta, de ver, por exemplo, um canal de televisão e fazer uma autocrítica pública, porque os seus comentaristas todos eram brancos, não é? E fez um programa noticiário só com jornalistas negros, não é? Eu acho isso uma coisa formidável, acho que isso é uma característica dessa epidemia, está nos marcos dessa exacerbação de velhas moléstias, digamos assim, nossas, e que a epidemia está fazendo aflorar. Não é? Eu acho que existem uma última coisa que eu queria dizer para vocês, né, é que essa epidemia ela também colocou alguns problemas, alguns desafios interpretativos, e isso eu vou deixar mais para os bioeticistas que estão participando aqui, não é? De como é que se trata as desigualdades e as iniquidades, não é? Sociais no Brasil. A primeira delas, quer dizer, é a questão do público e do privado. Não é? Quando eu disse lá no início que o sistema de saúde era um dos, digamos, pacientes, entre aspas, da epidemia, não é? A gente está vendo o quê? A gente está vendo que, o sistema público, o sistema único de saúde, a capacidade instalada e o pessoal do sistema único de saúde está muito mais em risco de colapsar, em risco de se esgotar, do que o segmento privado. No Brasil, hoje, apesar de termos um sistema universal, ele é um sistema universal muito original. Por quê? Porque cerca de 55% das despesas com saúde no Brasil, todas as despesas, ou privada ou diretamente paga pelas famílias, as despesas das famílias. E apenas 45% são despesas do Sistema Único de Saúde. Não é? Então, quer dizer, o que a gente está vendo é que existe, digamos, uma disparidade em termos de acesso, uma disparidade em termos de pacientes, não é? Dependendo das possibilidades de terem ou não terem acesso a essa medicina privada, não é? Digamos, suas vidas não equivalem numa linguagem mais sintética, tá certo? Já há uns 2 meses, para tentar mitigar uma parte desse problema, não é? Nós, a Abrasco e outras entidades, propuseram um gerenciamento único dos leitos de UTI, que é o ponto mais frágil do sistema de saúde no enfrentamento da epidemia. E isso, apesar, digamos, de todo esse reconhecimento da desigualdade, do reconhecimento do racismo muito mais evidente, isso, por exemplo, esse gerenciamento único, a fila única para leitos de UTI, não conseguiu ser implementado, ao menos da maneira que deveria, do meu ponto de vista, ser.
não é? Bom, isso diz respeito ao acesso das pessoas ao sistema de saúde, né? Se acionam o sistema público, as possibilidades de insucesso são muito maiores se acessam ao sistema privado, né? Mas, além disso, existe alguma coisa que eu acho que é o que governa essa dificuldade, é aquilo que eu costumo chamar de um efeito parecido com o Titanic, não é? Quer dizer, o acesso aos serviços de saúde, ele não apenas diz respeito à disponibilidade desses serviços, mas ele diz respeito também a toda a vida, toda a experiência pregressa na vida dos sujeitos, não é? Quer dizer, os mais pobres têm acesso exclusivo ao sistema de saúde pública e os menos pobres ao sistema de saúde privado. Eu chamo de efeito Titanic porque no naufrágio do Titanic há um gradiente imenso de salvados e de mortos, dependendo da primeira classe, da segunda. Quem viajava na primeira, na segunda, na terceira classe. Tá certo? E, finalmente, um outro efeito que eu acho que é uma questão importante diz respeito às condições de atuação das equipes de saúde, não é? Dos enfermeiros, dos médicos e dos demais componentes. Eles, na medida em que os sistemas de saúde são pressionados, eles vivem cada vez mais, digamos, o dilema de quem vai morrer e quem não vai morrer. Quer dizer, e esse também é uma questão, digamos, ética extremamente importante e longe de ser resolvida, bem equacionada, não é? Aí a escolha não é a escolha Titanic, não é? Mas é uma escolha de Sofia, para falar daquele conhecido livro norte-americano do William Styron, não é? Onde a Sofia tem que escolher, tem 2 filhos e ela tem que escolher qual que ela leva com ela e o outro vai desaparecer durante o nazismo. Então, essa questão também tem sido uma questão extremamente importante e isso o NUBEA, né, o Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ, onde eu tenho aprendido muito, porque eu não sou bioeticista, não é? Eu sou um médico sanitarista, né? Tem discutido de maneira muito importante. Eu acho que eu já me estendi demais, espero ter atendido a finalidade desse convite e, mais uma vez, agradeço a gentileza de vocês. Obrigado. Segue, doutora Luciana. Eu é que super agradeço mais uma vez, eu tenho um encantamento especial por essa fala do professor Reinaldo com relação às escolhas que são feitas neste momento e do ritmo que a nossa desigualdade social e econômica imprime em tudo isso, inclusive na definição, né, dos que vão ter acesso a maiores possibilidades dentro de um sistema que contempla o público e o privado, e que a gente tem uma desigualdade imensa, a gente tem uma mistanásia, né? Muitas pessoas morrendo por abandono, morrendo sem acesso a nada, a nenhum tratamento digno, enfim. E então eu acho que essa fala dele é muito rica nesse sentido, nos faz pensar. Agora, então, eu vou convidar o professor Mário, né? O Mário participou da elaboração de um documento interessantíssimo sobre essa questão da alocação de recursos escassos diante da pandemia, trazendo considerações éticas, né? Levantando a importância de que a gente pense em critérios clínicos, técnicos e éticos. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco, Mário, sobre essa questão da justiça distributiva nesse contexto, do respeito à dignidade, né, dos indivíduos, o princípio da solidariedade, não discriminação, enfim, né, esse documento que se propõe a ser um guia de triagem, considerando a demanda de recursos superior, né, ao que a gente tem de disponibilidade, que casa perfeitamente com tudo que a gente está trazendo até aqui. Passo a palavra a você, então, para complementar esse nosso debate.
Boa noite a todas e a todos. É uma honra enorme estar na companhia do professor Reinaldo, a quem não conhecia e que muito admiro, né, principalmente pelo belo currículo, mas pela atuação brilhante da Abrasco nos últimos tempos. A Abrasco ganhou um protagonismo muito grande aí na sociedade propriamente dito, com os projetos e trabalhos que tem desenvolvidos. Boa noite também às minhas queridas Sidney e Luciana. Eu diria que já são amigas bioéticas, né? Colegas desse caminhar, dessa construção, desse diálogo. E Sidney ainda colega de uma luta tão árdua quanto a luta bioética, que é a atuação da advocacia, né? Lamento não estar no Rio de Janeiro. Tenho uma admiração muito grande pelo Rio, em especial pela Barra. Então, a OAB da Barra seria um prazer comparecer aí para uma conversa e aprender com vocês, principalmente por gostar tanto do Rio de Janeiro, cidade que tanto admiro pelo seu povo, pela sua história e, obviamente, pela sua beleza natural. Então, é uma honra visitar vocês e conversar um pouco, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui que eu havia preparado. Posso falar um pouco sobre esse nosso artigo elaborado a muitas mãos e muito discutido, em um artigo que eu diria aberto e em progresso, tá certo? Esse é um artigo científico que espelha uma orientação em um protocolo do hospital, tá certo? E que se propõe a ser constantemente revisitado. Mas também eu gostaria de trazer algumas considerações aqui à fala do professor Reinaldo, que muito me sensibilizaram e muito conversam com as angústias que eu tenho vivenciado, né, e com a busca de um abandono, de uma letargia que a gente tem intelectual a respeito do tema. Ao início dessa história da pandemia, eu confesso que eu fui revisitar alguns professores meus, alguns referenciais teóricos, para tentar entender o que a gente atravessa, né, o que a gente vivencia, né? E eu faço muitas vezes alguns exercícios, o que será que determinados intelectuais pensariam a respeito disso, né? O que já escreveram. E eu diria que dentro da bioética, um deles que eu gostaria muito de ouvir as palavras é o Léo Pessini, né, que faleceu recentemente. O Léo que tem uma importância na tessitura da história da bioética brasileira, junto com tantos outros nomes importantes, e eu diria mais latino-americana, quiçá dessa disciplina recente, a bioética é muito jovem. Então é um privilégio que a gente vivencia de viver ao mesmo tempo uma segunda geração de bioeticistas que viveu com os pais fundantes do que a gente entende por bioética, e aí o Léo é um deles que eu tenho lido e relido bastante. E aí, numa das obras do Léo, na qual ele menciona dos desafios da bioética na globalização, ele fala sobre o desafio da bioética no enfrentamento de pandemias, e olha para duas pandemias específicas que são sensíveis, que é do HIV/AIDS e a pandemia vivida na África de Ebola. Tá? E ele constrói algumas colocações e ele nos traz algumas reflexões que, infelizmente, são mais do que presentes, mais pulsantes, como o professor Reinaldo falou, né? Uma das chaves para combater qualquer epidemia e qualquer outra situação como a que a gente vivencia da Covid-19 agora, seria reconhecer efetivamente que um dos grandes problemas que nós temos é a pobreza.
E aí eu até faço menção aqui a uma frase de uma ex-diretora-geral da OMS, da Margaret Chan, que fala: muitos me perguntam por que o surto da doença causada pelo Ebola é tão abrangente, tão grave e difícil de conter. Estas perguntas podem ser respondidas com uma única palavra: pobreza. Guiné, Libéria e Serra Leoa estão entre os países mais pobres do mundo. E aí, complementando a fala do professor Reinaldo, que explicitou como a pandemia colocou luz às desigualdades para aqueles que ou se encontravam sobre-incluídos, né, se encontravam longe dessa percepção e dessa vivência da desigualdade. Eu diria que a desigualdade e o racismo associado à pobreza é um pano de fundo muito complexo para vivenciarmos como colocado por ele. E aí, necessariamente, ainda fazendo referência ao Pecini, eu diria que precisamos associar nessa construção a necessidade de reconhecermos que a falta de educação e de conscientização são elementos que nos penalizam no enfrentamento de situações como essa, né? E aí, como já falado pela Luciana e citado, eu também tenho reiteradamente refletido sobre a necessidade da gente revisitar o que a gente entende por solidariedade. O princípio da solidariedade, ele é um princípio bioético presente da Declaração Universal de Bioética, é um princípio constitucional brasileiro muito relevante e norteador de todo o nosso ordenamento jurídico, e que tem uma razão de estar lá, né? Não existe palavras inúteis na nossa Constituição, elas todas têm uma razão de existir. Mas a solidariedade, ela precisa ser reinterpretada num cenário como esse que a gente atravessa. E eu diria que a gente precisa olhar para a solidariedade como uma prática compartilhada que reflita um compromisso coletivo para assumir os custos. E aí, quando eu falo em custos, eu estou falando em custos financeiros, sociais, custos emocionais, né? É um princípio que ele precisa partir do seu senso comum de valor, de moralidade, e caminhar por um pragmatismo efetivo para a concretização da solidariedade em saúde pública, solidariedade na temática da alocação de recursos, né, da justiça e da equidade, né, solidariedade como saúde global e solidariedade também como um valor propriamente dito. Então, todas essas colocações do professor Reinaldo reforçam necessariamente como que isso precisa ser ressignificado na nossa realidade, né? Nós precisamos implementar uma urgente vigilância ético-sanitária para o combate de pandemias. Então, isso é um pressuposto que tem o seu agravamento numa sociedade, como o professor falou, racista, extremamente desigual, né? Consequentemente, pobre. E eu acho que esse podem ser alguns dos pontos de partida para essa discussão, para essa nossa conversa a respeito desses dilemas, né? E aí, necessariamente, Luciana, voltando à sua colocação, das diretrizes que nós temos, né? Para além de discussão de critérios a serem adotados, do que se privilegia, né? Outro dia, num grande evento aqui realizado, né, Sidney, se questionou assim, poxa vida, mas essa percepção de que vamos priorizar os médicos porque eles podem voltar ao combate, né, dessa doença, e falaram, não, como assim? Que condição
isso pode acontecer. Eu acho que isso é importante a gente saber, até porque criar mecanismos, criar protocolos, colabora com a tomada de decisão de quem está lá, né? Mas para além dessas colocações, se isso é correto ou não, a gente tem que revisitar qual que é o nosso papel republicano dentro desse cenário. Porque se a gente continuar com um olhar bioético, uma lente principalista de uma bioética norte-americana, que nos é muito cara e muito presente na nossa sociedade, a gente ainda vai continuar com um olhar individualista. Então eu vou cumprir uma quarentena, vou ficar recluso por um benefício individual, por uma preocupação individual e não por um envolvimento coletivo. E não por saber que eu represento, dentro de um sistema republicano, um determinado papel, né? Então, acho que são alguns pontos que eu queria trazer aqui para colocar para início de conversa com vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos dialogar aí. Excelentes explanações. Parabéns, doutor Reinaldo, doutor Mário. Lu? Segue com Sim, não, eu estou aqui pensando na fala do Mário, né, e aqui refletindo no quão importante é a gente trazer isso para o nosso contexto e pensar, né, como na proposta do Roland, né, do Firmin Roland Schramm e do Kotov sobre a bioética da proteção e de a gente enxergar a nossa sociedade, né, no local em que ela está, realmente distante até dessa realidade estadunidense, como o Mário está dizendo, né, na qual a gente aplica muito a questão do principialismo, e pensar na responsabilidade de todos nós em trabalhar pela proteção dos chamados vulnerados. Quer dizer, todos nós temos o nosso escopo de vulnerabilidade, mas existem pessoas na nossa sociedade que estão numa situação de vulnerabilidade ainda maior, né? E aí, por elas, até eu destaco uma frase de um texto produzido pela presidente da Abrasco com o Reinaldo, a Gunnar Azevedo e o Reinaldo Guimarães, que eu achei sensacional. Se todas as vidas importam igualmente, é moralmente obrigatório que haja igualdade de oportunidades de acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, aos leitos de UTI. Sobre essa questão, e até foi bastante discutido isso na outra semana, com relação, às vezes, às judicializações, etc., mas que são coisas que acho que, neste momento, nem cabe. Acho que, enquanto sociedade, a gente precisa discutir muito sobre a implementação dessa proposta da regulação dos leitos, de tentar estabelecer essa questão da fila única, uma vez que a gente já toma conhecimento de que unidades particulares, privadas, elas já começam a ter, pelo menos aqui na nossa cidade, quer dizer, pensando em Rio de Janeiro, né, nos grandes centros, onde a gente vê que a pandemia está atingindo as populações mais empobrecidas, né, as que vivem em situação de maior aglomeração. E aí, paralelo a tudo isso, a gente vê um problema nessa questão da transparência de dados, a gente vê comunidades gritando no sentido de que, olha, não estamos sendo computados nessa estatística, muita gente está morrendo em casa, enfim, e assim, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de realidade que nós temos. E aí estamos numa condição diferenciada, inclusive em termos de colocação de situação para outros espaços de discussão e de tomada de decisão que são importantes, a gente precisa se mobilizar nesse sentido. É pensar na questão da bioética da proteção e de a gente se unir no sentido de proteger as pessoas que estão em maior vulnerabilidade neste momento. Né? A gente não pode... Sim, a gente não pode achar que no momento onde as pessoas se pautam nesses dados, inclusive para começarem a abrir as cidades para os diversos comércios, para as diversas atividades, fechando os olhos para essa realidade que é nossa, Enfim, então, acho que a gente pode abrir para as perguntas.
Eu queria só fazer esse chamamento final, porque acho que é dever cidadão de todos nós estarmos juntos nessa luta. Essa marcha pela vida prossegue e nós precisamos estar juntos nela. Mais alguma consideração, doutor Mário? Eu fico muito satisfeito pela colocação da Luciana, né? É uma construção coletiva e é um ressignificado do nosso papel republicano. E a gente vive um momento, como já falado pelo Dr. Reinaldo, muito delicado economicamente, muito delicado democraticamente, e a gente tem que combater, em primeiro lugar, os radicalismos, né? A polarização, né? Esse ambiente de conflito tem que ser combatido. Enquanto a gente não reconstruir, né, esses tempos, eu até escrevi outra vez, recentemente, com um professor de filosofia do direito, da Faculdade de Direito da USP, um texto para a gente provocar a repensarmos a necessidade de um conceito para além da força maior, né? Talvez a gente precisaria repensar um conceito mundial, um conceito jurídico, social, de força mundi. A gente precisa se realinhar, necessariamente combatendo fundamentalismos e radicalismos. Enquanto a nossa sociedade continuar se inviabilizando a escuta, se inviabilizando o diálogo, a gente não vai se ressignificar nesse cenário, né? Eu não gosto da expressão de que muitos usam a guerra contra o Covid, né, o combate, porque uma guerra, obviamente, você tem algumas possibilidades que a gente não tem aqui, né, doutor Reinaldo? O vírus não se rende, né? O vírus não assina um tratado de paz, tá certo? Então, acho que temos que ressignificar a nossa vida num coletivo. E passa muito pela colocação da doutora Luciana. A palavra, doutor Reinaldo, fique à vontade. Vou fazer também um comentário. Luciana falou da bioética, da proteção, não é? Eu queria falar acho que é um sinônimo, né? Não sei se já foi teorizado a respeito, mas de uma bioética do Sul. Vejam só, Sul, ponto cardeal, SUL. Eu sempre me perguntei por que é que a epidemia de HIV/AIDS incendiou o mundo. E, ao mesmo tempo, ou em tempos levemente diferentes, né, outras epidemias, como a dengue, por exemplo, como a própria malária, que não é epidêmica, ela é endêmica, mas de qualquer maneira, ou a tuberculose, todas as suas formas, elas, muito embora tenham indicadores epidemiológicos muito mais graves do que o HIV, elas nunca conseguiram incendiar o mundo, não é? O Ebola foi uma epidemia gravíssima, não é? Aquilo ficou assim esquecido por lá, não é? Eram países da África subsaariana, muito pobres, como o Dr. Mário Tadeu falou, né? Isso não teve uma repercussão muito grande. Pois bem, eu estou me convencendo de que uma das razões pelas quais essa pandemia ela também incendiou o mundo foi porque ela começou, né, inclusive nos países do Sul,
ela começou com as capas sociais do norte, não é? Tal qual o HIV. Quer dizer, eu não estou querendo argumentar que a epidemia de HIV/AIDS tenha sido um erro que ela tivesse incendiado o mundo. Não, foi fantástico. Fantástico, e hoje ela virou uma doença crônica. Ela, quando chegou, era uma doença letal, em 100% dos casos, praticamente. E hoje é uma doença crônica, porque tem remédio, tem vacina, ainda não tem, mas tem medicamentos extremamente eficazes. Eu acho que, em parte, não totalmente, mas em parte, não é? O nosso Covid-19, ela tem, digamos, um parentesco maior com a epidemia de HIV/AIDS do que com a epidemia de ebola ou de dengue, etc. Não é? Isso também tem um aspecto bioético envolvido que eu acho extremamente importante, não é? Que é digamos que é uma bioética da territorialidade. Para onde é que atinge, não é? A dengue, ela chegou a atingir o sul da Itália, não é? O sul dos Estados Unidos, mas como eles têm um inverno rigoroso, não é? Principalmente nos Estados Unidos, os mosquitos todos morrem e não tem epidemia. Tem casos isolados e tal, vão embora. Então, isso também é um outro aspecto importante que eu queria colocar nesse nosso grande cozido que a gente está falando aqui a respeito do Covid-19. Não é? É uma ética de proteção e uma ética do Sul, né? Que é diferente da ética do Norte. As doenças, as epidemias, as endemias, não é, que atingem no hemisfério norte, elas têm o interesse da indústria que é capaz de produzir medicamentos e vacinas muito maior do que aquilo que tem uma incidência maior no hemisfério sul. É isso. Se me permite uma breve, uma breve complementação, né? Professor, eu diria que a gente tem que construir um novo paradigma, necessariamente, de visão das coisas da realidade desse novo mundo, né? E esse novo paradigma, como você falou, ele pode acompanhar muitas vezes pontos de partidas, né? E não ser um paradigma de ponto de chegada. Talvez de uma bioética sul-sul, como a gente propõe numa discussão propriamente dita até dos próprios direitos humanos, isso é muito relevante, né? Os desafios da bioética latino-americana são muito diferentes de um desafio da bioética do norte, né? Se lá se discute morrer com dignidade, né? E lá é tão caro e necessário, aqui a gente se discute quais são os elementos necessários para se viver com dignidade. Tentar explicar e eu já tive a oportunidade, né, para um europeu ou para um americano, o conceito de mistanásia, que é um conceito nosso, né, conceito próprio, é muito complexo. É muito difícil de entrar na cabeça deles. Então, a gente precisa ter uma mudança de paradigma, né? Precisamos uma nova lente, né, para um olhar dessas questões. Essa, na verdade, é bem a proposta mesmo da bioética da proteção, é a gente trabalhar com as vulnerabilidades que são do território, né, a América do Sul, a América Latina, enfim, porque são nossas, né? A bioética crítica também se debruça sobre essas questões do que é europeu, do que é estadunidense, do que é de outros territórios, mas, enfim, eu muito me preocupo neste momento, inclusive com acordos a respeito, né, a questão de testes possíveis com vacina, com outras coisas que possam acontecer
numa situação de vulnerabilidade maior em que determinadas populações se encontram, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação e a gente precisa estar prestando atenção a tudo que está acontecendo, a tudo que pode afetar o nosso próprio sistema de controle de pesquisa, já de avaliação, a nossa Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, lutar para que a gente possa preservar todas essas instâncias, o sistema CEP-CONEP, para que a gente possa ter uma maior proteção da população, inclusive pela tramitação dos protocolos de pesquisa que acontecem no nosso território. A gente tem muita vulnerabilidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Aí a gente precisa transcender os nossos espaços, as nossas caixas de valores, para contemplar a nossa população, vendo todas as diversidades que temos no nosso território, todos os graus de vulnerabilidade que a gente pode encontrar. E esse é um trabalho que a bioética vem trazer. A gente precisa transcender as nossas caixas de valores, a gente precisa enxergar o outro no espaço em que ele se encontra e nos unir, né, encampando as lutas por todos nós. Essa é uma questão, e a bioética da proteção, quando eu chamei a campo, é exatamente para isso, né? Que ela está focada exatamente nessa nossa realidade. Enfim, sigamos juntos e juntas. Vamos ver se tem alguma pergunta, doutor André Bazeredo. Tem uma pergunta aqui. Maria Cecília, doutor André. Pode abrir seu microfone. Já abri, já. Vamos lá, vamos à pergunta. Eu não sei bem se é uma pergunta, né? Ela bota em várias áreas do conhecimento, estamos construindo um pensamento decolonial visando preservar a especificidade da realidade do Sul. Então não foi mais uma observação que uma pergunta. Então eu vou à minha, né? Porque afinal de contas eu sou host, eu me dou o direito de abrir o áudio e falar. A gente tem uma dificuldade muito grande, ou a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande, em passar das reflexões bioéticas para a aplicação prática da bioética dentro do cenário do biodireito, né? Porque a gente está falando de algo prévio que foi positivado, se tornando um biodireito, e a partir daí a gente tem uma aplicação prática dessa conduta bioética. Dentro do cenário da pandemia, qual é a melhor forma para profissionais que nunca tiveram um contato com a bioética, pelo menos com a bioética de raiz, e estão na ponta, qual é o melhor cenário ou o melhor caminho para que eles se protejam se valendo da bioética, para que evitem algo lá na frente que vai se desdobrar em punições éticas, em punições cíveis, e até mesmo punições criminais, que a gente já vem vendo cenários de famílias de pacientes fazerem denúncias contra médicos, botando a cara do médico em jornal. Isso já está acontecendo no momento. Como é que a gente consegue utilizar a bioética nesse momento para conseguir fazer com que esse profissional se sinta protegido por seguir princípios, afastando esse paciente que se sente muito desacolhido dentro de um cenário de pandemia? Qualquer um pode responder, não se façam de rogados. Eu vou iniciar aqui, então, porque depois eu largo para o Mário, que além de tudo é do direito, ele assume a bola. Enfim, mas eu acho assim, o melhor dos mundos é termos, né, os comitês de bioética para ajudar nessa questão de discussão sobre a alocação de recursos e você tirar do médico que está na ponta esse peso. Esse é o cenário ideal, né? Na verdade, essa não deve ser uma decisão de uma pessoa só. Aí, na verdade, até nesse documento produzido pela equipe que trabalhou lá no Einstein, eles trazem também essa proposta, que eu achei bastante interessante, que de preferência sejam outras pessoas que estejam dentro do serviço, mas não vinculado de maneira direta àquele paciente, por vezes, a fazer determinadas decisões. E aí, André, eu acho também que a gente precisa pensar, como discutimos na semana passada, o que é dever de gestão, o que é dever em cima dos serviços que estão sendo produzidos. A gente tem visto problemas que afetam equipes de uma maneira ampla, por vezes por falta de equipamento de proteção individual, por desvio de verba. A gente discutiu na semana passada a questão aqui do Rio de Janeiro, mesmo com
um planejamento de 7 hospitais de campanha que um só saiu do papel e ainda assim com deficiências. Então, assim, a gente precisa saber a quem responsabilizar. Agora, é importante, penso eu, que se a gente tiver a possibilidade de ter outras pessoas fazendo essa tomada de decisão ainda de forma conjunta, para tirar do peso de quem está na ponta essa responsabilidade, né? Então, doutor Mário, quem vai responder? Não, vou passar para o professor Reinaldo. Eu acho que o professor Reinaldo já queria ter feito até uma consideração anterior a proposta do Sul-Sul. Eu acho que essa questão colocada pelo doutor André, ela diz respeito àquilo que eu chamei da escolha de Sofia, não é? Quem vai morrer, quem não vai morrer. E, efetivamente, isso está acontecendo. E acontece a toda hora. Principalmente quando você não tem... você tem um respirador e tem 2 pacientes, ou 3 pacientes, ou 4 pacientes que precisam. Claro que você tem maneiras de estabelecer protocolos, não é? O NUBEA está trabalhando muito em cima disso, o núcleo de bioética da UFRJ, trabalhando muito em cima disso, quer dizer, colocando, digamos, critérios, né, que fujam daquele critério óbvio, tão óbvio quanto equivocado, de que, bom, aquele velhinho pode morrer porque já viveu muito, enquanto que o outro mais novinho, como não viveu tanto, vai. Isso é óbvio, não é? Mas é inteiramente equivocado do ponto de vista bioético. Minativo. Pois é. É isso, é inativo, não produz mais, não produz mais riqueza, não é? Como se isso fosse produzir riqueza, a única dimensão, ou a principal dimensão do ato de viver. Não é? Eu creio que tem outras coisas. Mas eu queria também comentar, num outro sentido, eu não sei se chegaram a ver, a ler, eu vi isso há cerca de uma semana atrás, um pouco mais, o principal acionista de uma dessas casas novas de investimentos, que se chamam fintechs, né? Ele é o maior acionista da maior, eu acho, fintech, que é a XP. Né? Todo mundo conhece a XP, tem anúncio no jornal e tal. E ele fez um comentário para os seus investidores, dizendo o seguinte: olha, tenham confiança, essa pandemia já está indo embora. Ele está errado? Não. Do ponto de vista do público que ele está falando, é verdade. Não é? Se você vai na Barra da Tijuca, por exemplo, o número de casos deve estar diminuindo. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, o número de casos está diminuindo. Né? Bom, então, isso conecta com aquele outro, com o que estávamos falando sobre uma ética do Sul ou uma ética de proteção. Quer dizer, por quê? Porque a epidemia não está indo embora. Né? Ela está indo embora em determinados lugares. E isso tem a ver com aquela questão do outro dilema, do Titanic, que é, digamos, o background daqueles que adoecem. Isso define, tá? Este background é que define se a doença está indo embora ou não está indo embora. Né? Acho que isso é muito importante. E qual é uma das consequências que a gente está vendo nesses lugares que a doença está indo embora, que a pandemia está indo embora, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, os hospitais privados, né, que atendem fundamentalmente a quem tem planos de saúde, eles estão desativando leitos de UTI. Não é? Isso não é uma suposição, isso é real. Não é? Eu ouvi essa frase de um dirigente, de um diretor de um grande hospital no Rio de Janeiro. Ele fez isso publicamente numa entrevista que deu agora 2 ou 3 dias atrás, no jornal O Globo. Ele disse: não, nós estamos desativando porque não tem mais pacientes. Bom, como é que isso
encaixa com a negativa de um gerenciamento único de leitos públicos e privados. Não encaixa. Isso não encaixa. Do meu ponto de vista, isso é uma infração ética evidente. Se desativar leitos de UTI, tá certo? Quando ainda, no cômputo do município como um todo, contando Santa Cruz, né, Campo Grande, né, o subúrbio da Leopoldina, o subúrbio da Central, a doença não está indo embora. Então, essa é uma, digamos, é uma outra dimensão da coisa. Quer dizer, não é mais uma questão territorial do hemisfério norte e do hemisfério sul, mas é o hemisfério norte e o hemisfério sul que existe dentro de cada cidade, dentro de cada município, dentro de cada estado. Não é? Com relação ao que Luciana falou, eu acho que você ter um comitê de ética, digamos, ad hoc, ali junto em cada unidade de tratamento intensivo, é importante. Mas eu tenho dúvidas, Luciana, se isso resolve o problema. Pode mitigar, mas a decisão de quem está na ponta, a decisão do médico, ela é uma decisão que não pode esperar um debate sobre vai se travar dentro de um comitê. O comitê ajuda, mas ele ajuda, digamos, a dar uma orientação geral, não é? Na hora daquilo que a gente chama aqui no Rio de Janeiro do vamos ver, certo? Esse respirador vai o paciente A ou o paciente B? Isso tem digamos, uma dificuldade maior. Doutor Reinaldo, se me permite, né, eu vou pegar o gancho na sua colocação e trazer um ponto a qual o André nos provocou, nos perguntou, né, sobre o que seria uma bioética prática, ou uma bioética à beira do leito, né, uma bioética pragmática, tá certo? Eu diria, e até complementando a colocação da Luciana, acho que as tomadas de decisões coletivas elas tendem a ser mais acertadas do que individual. Essa que é a proposta que você tenha essa tomada de decisão por mais de uma pessoa e necessariamente uma pessoa que talvez tenha um distanciamento que aquele médico plantonista que está naquele momento tem que ter. Só que, como o Dr. Reinaldo falou, a última decisão ela recai sobre o médico que concretiza, né, com que faz. E aí, necessariamente, Lu, eu chamaria a atenção em que pese esse anseio, né, essa busca de que, tá, e qual que é a resposta que a bioética dá? Na verdade, a bioética, ela não dá respostas. Ela traz um espaço de discussão. Ela problematiza, ela propõe, ela sequencia, ela colabora na tomada de decisão, né? Então, a gente já viu em algumas oportunidades, tá, mas e aí, o que é para fazer? Para fazer o que você achar melhor. A gente está aqui para te orientar, opinar, né? Tanto que é uma tomada de decisão coletiva, não, é um conselho opinativo. Isso é muito relevante. E aí entra um ponto, André, que eu gosto e me sinto confortável e recepcionado aqui por um evento de uma comissão de biodireito, né? Mas eu queria lembrar que dentro do biodireito tem uma palavra muito grande, que, né, se pudesse, deveria se encaixar alto, negrito, que é o direito. O biodireito é um direito. Então, a bioética e o direito falam e funcionam com mecanismos diferentes. O direito vai falar o que pode e o que não pode, o que é legal, o que é ilegal, o que é lícito, o que é ilícito. A bioética, ela pode tangenciar, ela gravitaciona esse cenário, ela tem alguns acoplamentos com o que pode e não pode, mas esse núcleo, né, propriamente dito, não vai ser resolvido pela bioética. Isso é um ponto muito importante, porque a partir do momento que a gente, dentro dessa esfera propriamente dito, viola alguma regra jurídica, aí é um problema do direito, né? E aí tanto que a gente diz das independências, né? A independência do direito,
aos órgãos de classe, né, as tomadas administrativas, eventualmente, de práticas de um hospital ou de um centro propriamente dito, tá certo? Então, isso é importante a gente deixar muito claro aqui. Agora, a gente tem também, obviamente, e essa é uma das críticas que se muito tece à bioética, que ela deixe de ser teórica e se passe a ser mais empírica, né? Nós, no Einstein, criamos um centro de bioética visando a implementação de uma bioética clínica empírica, experimentada, vivenciada, né? Testada, baseada em evidências, né? Parafraseando o professor Max Greenberg, aqui do INCOR de São Paulo, né? Uma bioética à beira do leito. Isso é muito relevante para nós, propriamente dito, né? E o que isso vai viabilizar, André? Vai viabilizar esse profissional que está exposto a ter uma melhor comunicação, a ter uma melhor escuta, a ter um novo instrumento, tanto quanto os outros que ele tem no exercício da sua profissão, né? O Léo Pessini, né, nesse livro que eu mencionei para vocês, ele fala no pós-fácil do livro da necessidade urgente que a gente tem de bioeticistas e também de um instrumento que ele chama de bioetoscópio, né? O médico tem um estetoscópio, né? Faz parte da vestimenta praticamente, mas que ele seja acompanhado por um novo instrumento que seria um bioetoscópio, que seria ferramentas para revisitar e redefinir a visão, primeiro, do indivíduo e sua história biográfica, a integralidade, a sacralidade da pessoa e a sua singularidade, tá certo? E também, segundo, reinventando e revisitando a relação médico-paciente, que é o ponto de partida para qualquer discussão nossa propriamente dita, tá? Então, acho que, infelizmente, a bioética não traz essas respostas e essas ferramentas de proteção. Pois é, só para dar uma complementada, a questão quando a gente fala, você perguntou qual era o melhor dos mundos, né, André? O melhor dos mundos seria esse, inclusive, como o Mário trouxe, para que a gente pudesse ter alguns protocolos previamente pensados. Porque, na verdade, é uma coisa que a gente vai precisar fazer de forma prospectiva. Reflexões têm que acontecer ao longo da formação desses profissionais que estão ali na ponta, né? Se a gente tem dificuldade, por vezes, de encontrar fora pensamentos em cima de mistanásia e tudo mais, a Della Cortina já nos trouxe o conceito de aporofobia. Há quem tenha, assim, a aversão a pobre. Há quem vá estar numa beira de leito, de repente, que se não está tocado por todas essas reflexões que a gente vem fazendo, pode levar esse tipo de balizador para fazer a sua escolha, né? Que era uma questão que a gente às vezes pensa, bom, por que esse abandono permanece acontecendo em tais e tais espaços? Parece que, por vezes, para alguns, é interessante que alguns deixem de existir, né? E, enfim, então, nesse manejo, o ideal é que a gente já possa chegar a uma situação como essa, já mobilizados por todas essas reflexões, né? Então, a campo, afetar e perpassar toda a formação em saúde, para que a gente possa enfrentar as próximas pandemias e as próximas situações de um melhor preparo para poder fazer esse balizamento em cima das questões bioéticas que a gente vem levantando, que infelizmente tem ganhado mais espaços dentro de pós-graduações. É uma luta para que a gente trabalhe a bioética dentro das graduações. A gente lá no Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ tem feito isso, algumas formas de maneira eletiva, mas a gente vê um interesse aumentar, enfim, então é caminhada. Agora, enfim, vamos continuar trabalhando para que a gente possa, de repente, ter uma equipe que funcione com essas perspectivas, né? Para que a gente possa valorizar, de fato, todas as vidas que chegam a esse serviço de saúde, seja ele público ou privado. Refletindo aqui a pergunta do doutor André, eu tive aula lá no Einstein, naquele curso sobre judicialização com o doutor Mário,
E eu entendo que o momento não é de judicializar. Até porque todos nós vamos construir juntos essa história, né? Qual a colocação de vocês? Deixa eu fazer uma consideração. O médico... Não, desculpe, eu te interrompi. Continue, por favor. Eu já falei, era essa a minha colocação mesmo, porque as famílias se sentem abandonadas, né? O médico é um ato médico, o médico tem que fazer essa escolha, né? Um exemplo de só ter um respirador, né? Vai ter que fazer uma escolha. O outro, obviamente, vai para os cuidados paliativos, né? Eu vejo dessa forma. Só que a família, né, já está naquele luto, né, antecipado, se sente abandonada e vai judicializar, né? Eles vão entrar com processo. Então, eu entendo que esse não é um momento para isso, né? Não é um momento para ter calma, mediar, para cuidar dessa família, paliar, né? E todo mundo dar as mãos, porque a situação é muito grave. Nós não temos todos esses recursos. Aliás, nunca tivemos, né? Na verdade, nós nunca tivemos. Agora, então, piorou. Então, eu vejo assim, desse modo, né? As famílias perdendo os entes queridos, né? Todo dia. E essa situação aumentando. A gente não sabe quando isso vai parar, né? E judicializar. Nós, advogados, eu entendo isso. Eu acho que não é o momento. Tem que esperar, tem que acalmar. O doutor Mário, que é advogado. Qual a sua consideração nesse... Deixa eu fazer um comentário. Um pouco saindo nessa interface entre medicina e justiça, olhar pelo outro lado. A gente estava olhando mais pelo lado da responsabilização do médico, né? E eu trago para a discussão uma situação em que é um desafio. Eu acho que o direito está, em função do avanço tecnológico, em função de uma série de mudanças que a humanidade tem feito, está enfrentando desafios tremendos, não é? E no campo de interface entre o direito e a saúde, uma das questões mais relevantes que a gente tem tido nos últimos anos é a judicialização da saúde, da prescrição médica, não é? Bom, aí, como é que isso tem evoluído? E tem evoluído. Não resolveu, está longe de resolver o problema, não é? Mas o que, digamos, os avanços, principalmente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, têm se dado na medida em que se esclareça os magistrados, principalmente os magistrados de primeira instância, porque, veja, Sidney, eu concordo com você que não é hora de judicializar, mas vai judicializar, você pode ter absoluta certeza a esse respeito, certo? Mas voltando aqui ao meu ponto, o Conselho Nacional de Justiça, ele, digamos, enfocou a sua atuação no sentido de mitigar a epidemia, que foi uma epidemia de judicialização a partir de 2005, não é? Ele trabalhou no sentido de criar condições para o esclarecimento dos magistrados, certo? Bom, evidentemente que eu não estou propondo uma vara especializada nesse assunto, não é? Em judicialização de casos de morte, de práticas médicas e tal. Mas eu acho que, efetivamente, se o magistrado, não é? Se a gente tiver condições de dar ao magistrado, não é? O mínimo de formação, certo? No campo bioético, isso é, para que ele forme a sua convicção, tendo conhecimento de elementos de bioética, e aí é uma questão das escolas de direito, das faculdades de direito, isso pode, de uma maneira, resolver, não vai, mas ajudar, não é? Porque o juiz tem ciência, o direito é claro que tem, mas ele, no fundo, a ética é uma ética de convicção, para usar lá
frase do sociólogo alemão que todo mundo conhece, não é? Agora, então, eu acho que também os currículos das escolas de direito devia ter isso. E pode ser, alguém pode dizer para mim, hein, André, você podia dizer, escuta aqui, as escolas de medicina estão dando formação ética, por exemplo? Também não estão, o que é tão grave quanto. Exatamente. Eu acho que é por isso que nós precisamos estar sempre debatendo esse assunto, né? Para chegar lá no juiz, né? Toda essa reflexão bioética acerca do tema, né? Fale, doutor Mário. Doutor Mário quer falar. Eu queria colocar que a provocação do professor Reinaldo é mais pura verdade, Reinaldo. E eu, como professor universitário, né, professor em Direito e em Medicina, eu diria para você que eu tenho o prazer e o desafio de lecionar 2 disciplinas propedêuticas. E são de difícil trabalho com um jovem de graduação, que é a filosofia do direito e na medicina bioética, né? Por quê? Porque pela maturidade no momento de vida que esses jovens vivenciam, eles acham que isso é tão distante, ou que são questões muito simplistas a serem tratadas, que a gente tem que buscar reinventar. Eu diria que foi uma grande satisfação ter a oportunidade de ser professor da Faculdade de Medicina do Albert Einstein, porque na nossa faculdade a gente tem um eixo de humanidades no ciclo de graduação pré-internato, são 4 disciplinas de humanidades, são 4 semestres de humanidades que os nossos alunos têm, né? Eu brinco até com eles, eu falo, não tem nada mais exótico para um aluno de medicina do que um professor, um advogado, um professor de direito vir aqui falar com vocês por 4 semestres. Então, talvez seja um momento até deles respirarem um pouco outros ares para além dessa colocação. E o mesmo acho que vale para o direito, né? A gente, e acho que a sua fala e a fala de Sidneia, do próprio André, da Luciana, não é uma fala de super especialização, mas da sensibilização necessária a temas que têm essa profundidade e essa complexidade. E a boa bioética, professor Reinaldo, Sidneia e todos os demais, é a bioética plural de vozes. Não adianta a gente fazer uma bioética dos advogados, um comitê de bioética jurídico. Também não serve uma bioética exclusivamente de médicos, né? Se a gente pudesse compor, né, eu diria um comitê dos sonhos, ele passa por representantes da sociedade, das diferentes classes sociais, né, representantes de credos dos mais diversos, profissionais da área da saúde, profissionais das áreas do direito, não é só advogado, né, eventualmente o Ministério Público se envolvendo, quer dizer, uma pluralidade sempre plausível para que você tenha uma discussão mais rica e mais colorida, né? Nesse cozido, como que o Reinaldo mesmo tinha falado, e que esse cozido seja muito mais complexo e interessante, tá? E aí até é muito importante a gente destacar isso daí. Reinaldo, eu não gostaria de deixar essa oportunidade de te ouvir, algo que eu tenho muito perguntado também durante essas pandemias. A Luciana já ouviu eu fazendo essa pergunta, mas pela experiência da Abraço e pelo trabalho científico que a Abraço tem conduzido, eu te pergunto, como que a gente faz boa ciência numa pandemia, né? Como isso é possível? Se faz boa ciência durante pandemias? Depende do que você chamar de fazer ciência, né? Eu acredito que a maior parte, né, dos consensos que até agora foram estabelecidos em relação à pandemia do Covid-19, elas têm base científica. Né? Eu estou falando dos consensos.
Eu não estou falando da cloroquina, não estou falando tem que abrir tudo. Isso não há nenhum consenso. Ainda mais o consenso, nesses casos, está muito mais contra essas coisas do que a favor delas, não é? Mas se faz boa ciência, não é? A ideia do isolamento para diminuir o estresse, não é? O papel da atenção básica no sistema de saúde para dentro da epidemia, não é? Enfim, o desenvolvimento dos exames, não é? De testes, não é? A tecnologia desses testes, tanto do PCR, não é? que é o exame molecular, quanto dos testes sorológicos, eram digamos, tecnologias já conhecidas. Mas você tem que adaptar os testes a este vírus. Quer dizer, não é uma coisa dada, não é? Isso foi feito. Não é? Houve uma rapidez que eu creio que foi a rapidez que jamais se tenha conseguido. Eu acho que em 10 ou 15 dias, a partir da epidemia, quando apareceu na China, o genoma integral do vírus estava sequenciado, e isso é importante para os testes, isso é importante para o desenvolvimento de drogas, para a descoberta de alvos, para desenvolver drogas, para vacinas, etc, etc. Então, eu acho que se faz boa ciência. Um outro indicador de que essas coisas têm base científica é a avalanche de papers, né, de trabalhos publicados, não é, em relação à Covid. Todas as grandes revistas científicas do mundo, não é, têm, nesse momento, digamos, um capítulo específico para a Covid. Lancet, o Jornal da Associação Médica Americana, o New England, todos eles têm. Não é? E são dezenas de milhares de trabalhos que estão aparecendo. Não é? Então, eu diria que está se fazendo ciência. Agora, só a ciência não resolve o desenvolvimento da pandemia. As coisas que a gente está falando aqui, não é? Eu acho que a bioética está muito mais perto da filosofia do que digamos, de uma ciência dura. Não é? Tem uma importância enorme. Eu acho que as ciências humanas também têm uma importância enorme quando desnudam, desvelam, não é? A desigualdade, o racismo, essas coisas. Não é? Agora, eu acho que está se fazendo uma boa ciência. Agora, tem gente que não acredita na ciência. André, tem mais alguma pergunta? Doutor André Baizeredo? Tem uma pergunta da Jennifer aqui. Algumas pessoas têm colocado que a Covid-19 é a nova hanseníase, que as pessoas não querem se identificar como contactantes por receio de exclusão. Como lidar com este fator? Está falando do estigma, não é, André? Quer dizer, a pessoa que fez a pergunta está tratando de estigma. Acredito que sim. Eu creio que sim também. Eu não acho que esteja havendo, ao menos de maneira importante, estigma. A gente tem notícias, principalmente da Europa, na Itália e na Espanha, de vizinhos de profissionais de saúde que estavam trabalhando em hospitais de Covid, que foram, digamos, agredidos ou foram ofendidos, você pedir para eles se mudar e tal, pororó. Mas não vejo isso como um fenômeno de massa. Não, tem também outras coisas. Quando o presidente Trump levantou digamos, a lebre de que a Covid é uma invenção chinesa, nasceu no laboratório chinês, houve relatos de discriminação de pessoas com fenótipo oriental, que tem o olhinho puxado e tal. Não no Brasil, mas nos Estados Unidos, certamente isso aconteceu, na Europa também. Mas aqui eu não tenho visto digamos, uma questão de estigma
estabelecido, como, por exemplo, houve, e há até hoje, mas houve muito forte no HIV/AIDS, não é? Quer dizer, ou há até hoje na hanseníase, ou há também na tuberculose, coisas assim desse tipo. Não vejo isso disseminado, mas acho plausível a preocupação que você tem com relação a esse fato. Então, eu estou vendo até a Jennifer colocando que aconteceu isso em comunidades no Rio, e eu vi relato também de profissionais de saúde que foram utilizados em São Paulo. Chegou a ter gente que foi expulsa de coletivo, né, de ônibus, e eu vejo que existe isso quando eu fico sabendo de pessoas que adoeceram, né, que se infectaram e que não querem que conte, que ninguém saiba. Então, às vezes, é dentro da minha família mesmo. A gente já teve médico que adoeceu, já teve parente que adoeceu, e tipo, mas não conta para ninguém, mas não conta para ninguém. Eu moro num prédio, num bairro onde o maior índice, né, de infecção por Covid na minha cidade. Aqui no meu prédio, que são 2 blocos, eu de vez em quando pergunto na portaria e ninguém teve. É algo assim que é muito estranho. Eu tive que dar assessoria a uma amiga que mora 2 prédios ao lado, eu tenho certeza de que não contou também. Então, assim, acho que as pessoas estão com receio, ainda que elas escutem casos aqui, lá, ou ainda que longe, estão tentando se preservar de alguma coisa, mantendo um segredo em torno desse processo. Ou até mesmo tudo que se veicula no sentido de, não sabemos se a pessoa vai ficar imunizada, pode ser que, quer dizer, tudo ainda que ainda está meio obscuro em torno da doença, acho que faz com que as pessoas fiquem um pouco meio inseguras, enfim, né? Bom, o presidente da República demorou muito a divulgar se ele tinha um teste positivo ou não, não é? Existe algo nebuloso aí na torno disso, né? Dessa veiculação. Bem, não vejo mais perguntas. Vamos às considerações finais da doutora e dos doutores? Deixar uma mensagem, alguma coisa bem... Olha, deixa eu ver. Não, eu já fiz as minhas considerações finais, não tenho mais nada a dizer. Apenas dizer que isso vai passar. Sempre tem, doutor Reinaldo. O senhor tem coisas muito boas para falar para a gente. Quando vai passar, eu não sei. Né? Eu fico pensando, por exemplo, uma situação, pensando em mim, fazendo um pensamento super ego-trip. Né? Eu estou, evidentemente, é só olhar para a minha cara que eu vejo que eu estou num grupo de risco. Não é? O que vai acontecer? Essa epidemia tem uma outra característica que eu não falei, é que o vírus é altamente contagioso, mas ele se dissemina na população em geral de uma maneira muito lenta. Né? Tem uma digamos, uma norma, não é propriamente uma norma, mas uma tradição de que em epidemias virais, né, principalmente respiratórias, que se transmitem pelo ar, né, que, digamos, a transmissão na sociedade, na população em geral, se interrompe quando a taxa das pessoas que já tiveram contato com o patógeno, com o vírus, chega aí 60%, 70%. Ok? Bom, porque aí quase todo mundo teve contato, então os que não tiveram contato têm uma probabilidade muito pequena de chegar uma pessoa perto de uma pessoa que esteja eliminando o vírus. Né? Bem, só que nessa epidemia, os estudos sorológicos que se tem até hoje são completamente diferentes desse padrão. Não é? A gente está com quase 1 milhão de casos no Brasil, né? E a gente tem, quando se faz os inquéritos sorológicos na população em geral, por amostras, não é? Você não tem mais do que 5% a 10% da população que já teve contato com o vírus. Por que eu estou fazendo essa ego-trip minha aqui? Porque eu, como grupo de risco, vamos supor que as curvas dessa primeira onda diminuam e eu vou ter menos casos, como a gente tem menos casos na zona sul do Rio de Janeiro, em certos
certas partes do município de São Paulo e tudo mais. Ok. E se as curvas descem, né, o sistema de saúde vai ficar menos pressionado. Portanto, aí vão ter UTIs à vontade, vão ter respiradores, etc. Mas se a maioria das pessoas ainda não teve contato com o vírus e ele ainda está circulando, principalmente para uma pessoa já em um grupo de risco, uma pessoa idosa como eu, por que vai ser isso? Porque parece que vai ter outra onda, vai ter outra onda, vai ter outra onda, até você chegar, não sei em quantos anos, em quanto tempo, a 60% ou 70% da população imunizada por ter tido contato com o vírus. Claro que se vier uma vacina, muda tudo, né? Agora, quando acabar essa primeira onda, eu vou ter que ficar de máscara o tempo todo, durante muito tempo. Por quê? Porque provavelmente vai ter uma UTI para mim, vai ter um respirador para mim, mas eu não estou disposto a ficar uma semana, 10 dias, 20 dias no hospital. Isso é um desastre completo para qualquer pessoa. Então, esse também é um elemento na dinâmica dessa epidemia que tem que ser considerado, não é? Quando a gente diz que vai passar, a gente tem que ponderar muito se vai passar no tempo, no espaço, não é? E nas diversas camadas da população e assim por diante. É isso. Olha, muito obrigado. Queria de novo agradecer a Luciana pelo convite. Foi muito estimulante estar aqui e poder falar para bioeticistas e para gente da área de direito, que eu respeito muito. Ok, obrigado. Muito enriquecedor, né? Doutor Mário. Eu agradeço essa oportunidade de aprender com vocês, de conversar, de conhecer o professor Reinaldo, né, virtualmente, né, pessoalmente e virtualmente. E algumas colocações que eu traria assim, como uma mensagem para a gente deixar em casa, para a gente continuar refletindo. Uma delas que o professor Reinaldo já falou aqui, e as nossas práticas vão mudar, né? A gente vai usar máscaras, né? A gente vai ter que ressignificar os nossos cumprimentos, os nossos abraços, os nossos amassos e etc. As nossas circulações, né? No começo da conversa, Sidney e eu estávamos falando, e aí, como que vai ser um escritório de advocacia? Todo mundo senta junto, todo mundo tem um refeitório, almoça junto. A gente tem que ressignificar, repensar muitas dessas situações, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu diria não é uma questão de passar, mas de repensar o que vai ser daqui para frente, né? E usar esse momento de reflexão para entender o nosso papel aí nessa nave espacial que a gente chama de mundo, né? Então, esse é um grande ponto. Dentro da bioética, se a gente lembrar as ideias do Potter, né, quando ele fala de pontes para o futuro, né? E ponte, seja essa ponte entre as soft science, né, as ciências humanas e as ciências biológicas, né, professor Reinaldo, mas também pontes para o sustentável, para a gente se sobrepor a situações como essa que nós vivenciamos, né? Porque passando, né, e aí a gente poderia discutir, o professor Reinaldo mesmo falou, eventualmente já tem muita gente discutindo aí e trazendo a baila, não deveríamos praticar aí uma imunização de rebanho, né? Quem tem lido textos já sabe de relatos em alguns países na qual se organizam festas do Covid já para as crianças se infectarem ou terem contato na expectativa de criarem anticorpos. São situações, algo que historicamente já se viu, né, em algumas culturas, né? Um exemplo era a catapora, quando se tinha vacina para uma criança pegava, leva todos os primos, os amigos para pegarem e se imunizarem.
a gente não sabe se isso vai funcionar, né? E nós, das ciências humanas, sabemos muito menos ainda. Isso é um risco que, às vezes, eu vejo muita gente querendo informar e que acaba ajudando a desinformar, propriamente dito, que seja. Então, acho que a gente tem que ressignificar isso daí, o que vai ser daqui para frente. E acho também que a gente precisa, e eu vou bater muito nessa tecla por muito tempo, ressignificar também o que é a solidariedade para a nossa sociedade. Porque senão a gente não vai superar as crises, todas que foram aqui relatadas, discutidas, refletidas. A gente não vai superar nenhuma delas. Certo? Então, muito obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade. E eu aproveito para fazer um convite a vocês. Lá o Centro de Bioética do Einstein, junto com o hospital, tem organizado um ciclo de conversas, de bate-bola, né? Que é o nosso Fórum de Bioética na pandemia, né? E amanhã a gente tem um encontro também desse fórum, então todos estão mais do que convidados. Eu não tenho o link exatamente aqui, mas a gente tem ainda um ciclo nas próximas semanas, então todos estão mais do que convidados a conhecer pelo site do Einstein informações a respeito. Muito obrigado, fiquem em casa, né? Cuidem-se nesse sentido. A gente precisa reforçar a necessidade de encontrar, para além do tempo cronológico, né, o tempo de Kairos, o tempo certo das coisas. Doutora Luciana, suas considerações? Eu só quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, a todos os que estiveram aqui contribuindo com o debate, aprendendo e crescendo juntos. Eu sou da luta, né? Então, eu acho que é momento de a gente se apropriar mais do que nunca da consciência cidadã, fazer a nossa parte e multiplicar nos espaços onde nós estivermos as informações pautadas, né, na ciência, no conhecimento, com a finalidade de levar mais conhecimento a quem, por alguma razão, careça dele. E mais do que isso, o momento de a gente se unir sempre na defesa, mais uma vez eu reitero, dos que estão em condições de maior vulnerabilidade. Acho que temos uma grande responsabilidade, né, enquanto cidadãos e cidadãs, neste momento, de cuidar não só de nós e dos nossos, mas de toda a população brasileira. É isso. Meu carinho a todos, fiquem bem, fiquem em casa e que estejamos juntos em muitos outros debates. Gostaria também. Pós-pandemia, todos voltar a ser assim, bem melhor. Né? Porque tem gente que está passando por isso e depois vai continuar a ser o que é. Mas eu acho que é um momento de todo mundo refletir e melhorar, né? Melhorar num todo. Muito obrigada aos palestrantes. Foi muito enriquecedor, tenho certeza. A reflexão foi muito boa. Doutor Mário, doutor Rinaldo, doutora Luciana, parabéns. Agradeço a todos os participantes e fiquem sempre com a gente. Toda semana a gente está trazendo reflexões bioéticas, porque nós temos que passar adiante tudo isso. Muito obrigada mesmo e boa noite a todas e a todos. Fiquem bem.